Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem nova proposta pelo volante André. Será que agora o Corinthians vende? E a má notícia que eu vou dar para vocês sobre Memphis Depay. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, pela informação da ESPN, o Milan aumentou a proposta para ter o volante André, de 19 anos, do Corinthians, aquele mesmo jogador que o mesmo Milan havia oferecido 15 milhões de euros fixos por 70% dos seus direitos, podendo chegar a 17 milhões de euros por metas estabelecidas no Corinthians até a metade do ano para que ele fosse negociado. E todo aquele quiprocó que vocês já sabem, do Dorival não gostar, do Marcelo Paes praticamente tê-lo vendido numa entrevista, do Stabile no último momento não querer assinar, do Milan ter ficado contrariado com tudo isso, porque já existiam documentos, as coisas já estavam bem encaminhadas, mas enfim, o Corinthians recuou e recusou a proposta. Neste momento, segundo a informação da ESPN, a proposta chegou ou chegaria a 22 milhões de euros. Com metas, tá? São 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por metas estabelecidas no Corinthians até a metade do ano. Que ele precisa cumprir com sequência de jogos, enfim, questões que não estão discriminadas ainda. Mas são 4 milhões de euros por metas que ele cumpriria jogando no Timão até a metade do ano e se transferiria na próxima janela de transferências. Vamos lá. Tem um agravante agora nessa história toda. O Milan já fez uma proposta e agora aumentou a pedida. Será que o Milan vai continuar aumentando caso o Corinthians continue recusando? Como ficará o jogador e o staff do jogador, sendo que a primeira proposta já foi recusada? Já falamos de um valor considerável. Eu sou daqueles que acham o André um jogador acima da média para a idade dele, para a posição dele. Acho que ele pode valorizar muito mais, mas estamos falando de 24 milhões de euros por um volante. Isso não é todo dia que você encontra, tá? Ok, e por 70%, tá? E por 70%. Esses 24 não é que representam o todo e o Corinthians tem 70. Esses 24 é só pelo 70. O que dá um valor de mercado a ele é bem superior, beirando os 30 milhões de euros. Aí eu acho que dá para começar a conversar. A única coisa que me incomoda é que a gente está falando de uma proposta que chega agora e que, se o Corinthians optar por vender, vai entregar ali na metade do ano, porque não tem janela de transferências aberta e ele precisa, inclusive, cumprir essas metas jogando no Corinthians até a metade do ano. A única coisa que me incomoda é que ele ainda vai disputar uma Libertadores. Ele ainda não entrou em campo numa Libertadores da América. E é óbvio que quando o Corinthians disputar essa Libertadores e ele titular, ele vai se valorizar. Mais do que isso, não sei. Mas eu acho que é uma questão que tem que ser colocada em pauta. Inclusive, provavelmente esses 4 milhões de euros dessas metas estejam relacionadas a isso. Ele tem que ser titular em alguns jogos, ele tem que jogar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim. Ele tem que ter, daqui a pouco, alguns gols, assistências, não sei. Não é a função de um volante, né? Mas, enfim, o fato é, ele vai precisar jogar no Corinthians. E na metade do ano, depois que ele disputar uma Libertadores, daqui a pouco encaminhar o Corinthians numa situação interessante de Brasileirão, não sei. O Corinthians vai ter que entregar por um valor já vendido, já negociado, já sinalizado. Não vai dar para negociar de novo. Vamos lá, colocando numa situação hipotética aqui. O André se transforma no craque da posição no Campeonato Brasileiro, bola de prata e bola de ouro, sei lá. E aí chega na metade do ano e fala assim, bom, agora o André tá valendo, sei lá, 30, 35 milhões de euros. Tá, mas você já vendeu. Então você está vendendo uma mercadoria hoje que você vai entregar ela ali na frente, em que ela pode se deteriorar ou ela pode valorizar. Das duas, uma, né? E aí é um negócio de risco. Mas por 15 milhões de euros eu achei uma afronta.
Por 24 milhões de euros, totalizando tudo por 70%, eu já começo a ceder. Eu já entenderia Marcelo Paz e o Stabile se eles fizessem a venda. Talvez o Dorival fique pistola de qualquer maneira, né? Porque ele vai perder o jogador no segundo semestre, quando as coisas começam a se decidir, inclusive Libertadores. Mas, cara, tem a situação financeira do clube, tem a necessidade de vender um jogador e com isso daqui a pouco até barrar vendas de um Breno Bidon, por exemplo, do Yuri Alberto, né? Porque daqui a pouco na necessidade os caras, né? Não, vai, não, peraí. O André daqui a pouco pode dar uma tranquilizada em questões financeiras até o final do ano, até uma próxima janela, para pagar as contas, para pagar salário, aquela coisa toda, para ir para o mercado depois da Copa do Mundo, na janela de transferências e buscar mais reforços, enfim. Eu acho que é um valor considerável, gente. Se essa proposta realmente chegar, Pô, Chico, você mudou de ideia de 3, 4 milhões de euros? Não, é que, assim, é aquela coisa. Os caras já vieram uma vez, eles já vieram a segunda. Quantas mais vezes eles virão? Eu não sei. E aí eu não posso brigar com um valor de mercado. Eu não posso... ok, a mercadoria é minha, eu coloco nela o valor que eu quiser. Só que quem rege esse valor é o mercado. Não adianta eu botar lá dizendo que ele vale 50 milhões de euros porque o mercado não vai pagar. Então eu posso botar esse valor para dizer que eu não vou vender. Se eu estivesse nadando em dinheiro, eu realmente não iria me importar em não vender, mas não é o caso. O Corinthians precisa vender. Mas a minha crítica sempre foi, tudo bem, você precisa vender, mas vende bem. Vende para não solucionar o teu problema, porque o do Corinthians é quase inalcançável, mas, cara, vende por um valor que condiga com a tua necessidade, com o valor que eu acho que tem o André. E aí agora a gente se aproxima de um denominador comum, pelo menos na minha opinião. E acho que a tendência é o Corinthians dessa vez negociá-lo. Mas vamos aguardar os próximos passos. A má notícia sobre o Memphis Depay é porque o Ronald Koeman, o técnico da seleção holandesa, deu uma entrevista falando sobre a situação do Memphis. E é claro que o Memphis viajou para acompanhar a seleção holandesa porque o Memphis está focado na Copa do Mundo, é claro. Esse ano ele não conseguiu jogar com a camisa do Corinthians por problemas físicos. Ele quer estar próximo lá do seu elenco. Jogar uma Copa do Mundo é sempre o ápice de qualquer jogador. Então, numa boa, eu não entro em polêmica nisso. Ele prefere a seleção da Holanda do que o Corinthians. Cara, ele está indo para a seleção holandesa como jogador do Corinthians. E aí chega um momento em que é natural, qualquer jogador faz isso. Olha o Piquerez aí, pode perder a Copa do Mundo por uma lesão... né, gratuita num amistoso de Uruguai contra a Inglaterra. Então, eu entendo o cara sentir um pouco. E outra, ele tá machucado. Ele tá machucado, foi lá, os caras conversam com os médicos com ele, né, para ter uma real noção da situação. E o treinador, não é que ele deu um ultimato, mas ele acendeu um sinal de alerta, dizendo que o Memphis precisa entender que ele precisa estar bem para ir para a Copa do Mundo. E que tem 8 semanas para ele correr atrás disso. Mas, provavelmente, é fruto de uma conversa do departamento médico da seleção, do próprio Memphis e do treinador, o calendário brasileiro. Porque em algum momento o Ronald Koeman fala a seguinte frase: a gente sabe que ele tem jogos de 3 em 3 dias. Que é uma questão que a gente fala aqui o tempo inteiro, né? Pô, os caras aqui jogam de 3 em 3 dias e tal. Qual é a má notícia nisso tudo? O Memphis vai se recuperar para cerca de um mês, né? Final de abril, começo de maio. Começando maio, você tem um mês com o segundo turno da fase de grupos da Libertadores. Vai jogar o primeiro turno em abril e vai jogar o segundo turno em maio. Maio é o mês que antecede a Copa do Mundo. Em tese, o Memphis estaria disponível em maio. De que maneira? Quando o treinador dá um ultimato de que ele precisa estar bem fisicamente, com um jogador que sabidamente escolheu o Corinthians para voltar para a seleção e conseguiu fazer isso. Mas, é bom que se diga, ele também entregou e deu resposta no Corinthians. Antes que alguns falem, ele joga no Corinthians para jogar na seleção. Mas quando o Corinthians disputou títulos, lá estava o Memphis decidindo, tá? Acho importante a gente fazer essa ressalva. O fato é, nesse mês que antecede a Copa do Mundo,
Acho que não vai dar para esperar um grande empenho aí, rapaziada. Eu não tô nem falando de uma questão intencional, de um mau caratismo. Não tô falando nada disso. Tô falando de uma condição natural até. O Memphis não vai meter o pé. Ele vai tirar o pé, é óbvio. Ele vai estar voltando de lesão. Ele vai talvez jogar algumas partidas, mas ele vai estar muito preocupado em não se machucar para a Copa do Mundo. Então, rapaziada, porque não é uma condição de que ele vai de qualquer maneira. Não é uma condição de que ele pode estar meia bomba aí que o técnico vai convocar de qualquer forma. Não, o treinador foi muito claro. Ele precisa cuidar da sua parte física nessas 8 semanas que restam. Então, ele vai precisar de ritmo de jogo, quando ele voltar e se recuperar. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai entrar em dividida, não. Por quê? Porque ele tem um foco, como muitos jogadores, e eu não condeno isso, vou repetir, de jogar a Copa do Mundo. Vale a pena? E olha que tá aqui um fã do Memphis, hein? Você ter o Memphis em alguns jogos na véspera da Copa do Mundo. Bom, tá chegando mais gente aí, né? Tem o Lingard que tá para estrear, tem o próprio Caio César que daqui a pouco vai recuperar, o Yuri já voltou, mas o Memphis talvez seja um cara que a gente, né, possa contar apenas no segundo semestre, se ele continuar, porque ele tem contrato só até a Copa do Mundo. E segundo informações, esse contrato já tá na mão dele, inclusive. Só que eu tenho convicção de que ele vai esperar o Mundial para ver se não vai ter nenhuma proposta europeia. E aí, até porque a proposta do Corinthians ela é bem inferior ao que hoje ele recebe, então ele vai ver outros mercados. A Copa do Mundo é uma grande vitrine, depende muito do andamento da seleção dele e da sua performance individual. E aí, se ele tiver uma proposta mais interessante numa Arábia, China, a China nem está pagando mais tão alto os salários, mas se ele tiver uma proposta interessante depois da Copa, dificilmente ele volta para o Brasil. Agora, se ele não encontrar nada, eu tenho certeza que ele renova. Só que essa resposta ele não vai dar agora, então a gente vai ter que esperar. Difícil, gente, porque essa lesão veio justamente num período em que o Corinthians vai enfrentar uma maratona de jogos em abril, em que ele está fora. E quando ele voltar em maio, eu acho que ele vai estar muito preocupado com o seu aspecto físico. O que vocês acham disso? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Pô, tô te aguardando. A gente está quase batendo 1.200.000 inscritos e eu espero muito por você, tá bom? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.